Oi, 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 coisa linda, tudo bem com você? Bom, provavelmente você deve estar procurando aí na internet uma opção de maquiagem para show, né? Então, se você tá sem muitas ideias aí, eu trouxe uma proposta hoje cheia de brilho para realmente você brilhar, tá? Então, é só continuar acompanhando o vídeo, tem produtos baratinhos, super acessíveis e você vai adorar. Beijo! Então, simbora recriar essa maquiagem, tá super fácil, é só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Eu vou começar usando esse pincelzinho, número 15 da Vult, para fazer a primeira base do esfumado. Então, nós vamos trabalhar com um marrom claro e escuro e também o preto, para depois vir com glitter. Tá? Então, com esse pincel, eu vou usar um bronzer que é da Vult. Esse é a cor número 5. Então, essa é uma dica muito boa. Se você não tem um tom de marrom que seja um pouco mais quente para fazer a primeira transição, a sombra de base, você pode estar utilizando esse pó compacto. Ele é ótimo da Vult e vai dar super certo, tá? Então, eu vou pegar aqui com um pincel. E hoje a gente vai fazer diferente, a gente não vai começar aplicando no canto externo. Eu vou aplicar bem no ponto alto aqui, quase no arqueado da sobrancelha. Essa é uma dica boa também para quem tem pálpebra gordinha, assim como a minha. Se você concentra a sombra um pouco mais acima, ela acaba disfarçando essa pálpebra. Então dá um ar de profundidade e também deixa mais harmônico o rosto. Ó, então eu venho dando batidinhas primeiro, para concentrar essa sombra. E depois que eu sentir que o produto já tá saindo do pincel, eu venho esfumando. Essa é uma maquiagem super versátil, vocês conseguem fazer ela rapidinho se tiver com pressa. A dica é o seguinte, no dia de pressa e que você precisa ir em uma festa ou em algum evento à noite, você coloca glitter porque isso facilita muito na maquiagem. Talvez se o seu esfumado não tenha dado certo, é só aplicar o glitter que aí ele tampa tudo e fica lindo. E ele fica um pouco mais arredondado e essa é a nossa real intenção. Agora, como nós vamos mudar o marrom, nós também vamos trocar o pincel. Eu venho com esse um pouco menorzinho. Esse daqui é da Marchette. Ele é um pouco menor do que o outro, porque aí a gente vai concentrar a sombra um pouco mais para baixo. E aí eu não quero que esfume e ele suba muito. Então, nós vamos usar esse marrom, que é o MA02 da Vult. E do mesmo jeito que eu fiz o outro esfumado, eu vou fazer esse também. Eu venho concentrando ele aqui no meio do olho. O segredo para você não se perder é você apoiar o pincel aqui na pálpebra móvel e indo dando batidinhas aqui no côncavo. Então, você vai depositando no formato arredondado e depois que o produto já tiver saído um pouco do pincel, é só ir subindo novamente. Para tirar a marcação desse marrom um pouco mais escuro, a gente volta com o primeiro pincel e aí dá uma esfumadinha só na bordinha onde ficou marcado. Bem de leve. Depois da sombra ter ficado bem fluida, agora nós vamos utilizar esse pincel que é um pouco menorzinho. Na verdade, ele é um pincel de aplicar sombra, mas como eu não tenho um menor de esfumar, eu vou usar esse mesmo. Eu vou utilizar também essa sombra preta. Esse daqui é o Trio de Sombra Onyx 04 Flash, da Toque de Natureza. Tá? Nós vamos aplicar um pouquinho mais para baixo, não vamos subir com esse preto, porque se de repente subir, atrapalha toda a maquiagem e aí acaba dando tudo errado, tá? Então, o segredo do preto, meninas, é sempre depositando aos poucos, e se você sentir dificuldade, se você perceber que o produto não sai do pincel, é só você limpar numa toalhinha e ir esfumando. Tá? Não deixa o excesso de preto no pincel, porque se você subir, acaba que a pálpebra fixa imóvel, ela fica toda preta, e aí vai estragar a maquiagem, tá? Então, o segredo é sempre depositar aos poucos. Então, vamos lá. Para não fazer bagunça, eu venho com o pincel, pego um pouquinho de produto, tiro o excesso, porque como a gente já tá com a pele pronta, não pode deixar cair. Se cair, vai acabar manchando e fica aquele aspecto de panda, sabe? Quando fica bem pretinho aqui embaixo, então não dá muito certo. Então, tiro o excesso e aí eu venho dando batidinhas, ó, um pouco mais abaixo. Ó, vocês podem ver que praticamente não tem quase nada de preto. Eu pego bem pouquinho, porque o preto a gente vai construindo.
É só construir em camadas que aí dá super certo. Ó, vou aplicando no formato de meia lua e apliquei e vou subindo um pouquinho mais. Pronto, ficou bem pretinho. Agora a gente vai voltar com o segundo pincel e vamos esfumar só na bordinha do preto. Porque aí ele ajuda na transição. Como sobrou um pouquinho de marrom nesse segundo pincel, ele ajuda a esfumar a bordinha, porque aí mistura o preto e o marrom. Então aí dá um aspecto de que é um marrom mais escuro do que aquele que a gente aplicou na segunda vez. Agora que nós já terminamos o esfumado, nós vamos para a parte do brilho. Eu vou aplicar esse fixador de glitter, ele é da Dylos. Mas aí, se você não tiver um aplicador de glitter, na hora da gambiarra, né, quando você não tiver, é só você pegar uma manteiga de cacau, sabe? Porque a pastinha, ela é como se fosse essa mesmo, ela é meio transparente. Pega a manteiga de cacau e aplica, porque ela dá super certo. Ela serve também como fixador, só que aí você não pode aplicar muito, senão ela fica deslizando, tá? Então tem que saber aplicar, mas na medida certa. Eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, que ele é da Macrylan, e eu pego até que bastante produto, né? Então eu pego com o pincel, vou concentrar no meio, que é onde eu gosto que fique um pouco mais concentrado o brilho, e aí venho trazendo para as laterais. Depois que eu tirei esse excesso do pincel, eu venho subindo, que aí o glitter também precisa ficar bem fluido aqui na parte de cima, para não ficar marcado. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer a aplicação do glitter e eu fiz a seguinte misturinha. Eu misturei o da Bitarra, que é a Asa de Borboleta 215 Prata Multicor. Esse foi o primeiro e depois eu misturei com o da Dylos, o Glitter 08 Preto. Né? Eu quis dar uma quebrada, não deixar tão prata, mas também não tão escuro. Então eu misturei as duas cores e aí meio que deu certo, tá? Eu não vou conseguir mostrar muito, porque se eu abaixar vai acabar caindo o glitter aqui, tá? Mas é basicamente isso. Eles têm um reflexo de prata furta-cor com preto. Olha que mistura doida, tá? Então eu vou aplicar com o dedo mesmo. Concentro primeiro aqui no meio, depois nas laterais. E aí eu subo. Agora, meninas, para dar um acabamento melhor, eu venho com essa asa de borboleta, que é da Colos, e a Shine Mix. Eu vou fazer um pontinho de luz aqui no cantinho interno do olho, que ele dá uma impressão de um olhar um pouco mais iluminado, um pouco mais aberto. E aí, com o pincel mais redondinho, eu venho depositando aqui no cantinho da lágrima. Pode até subir um pouquinho aqui, ó, na entradinha aqui do olho, porque aí ele já faz aquela junção e não fica uma coisa separada da outra, fica bem fluida. Para aplicação dos cílios postiços, eu venho fazendo aqui um delineado. Eu vou fazer um delineado comum, tá, meninas? Eu, particularmente, eu não gosto muito de gatinho, porque como eu tenho a pálpebra gordinha, às vezes eu faço puxadinho e ele acaba ficando bem fininho. E aí eu tenho que fazer grosso para ele poder aparecer. Porém, se eu colocar uma sombra aqui na pálpebra móvel e fizer um delineado muito grosso, também não tem muita lógica. Porque na hora que eu abrir o olho assim e projetar o olhar para frente, ele acaba tampando e fica só aquele risco preto. Então, para quem tem pálpebra gordinha, é isso que acaba dificultando às vezes, né? Você não consegue fazer porque você evidencia um e tampa o outro, né? É uma coisa mais ou menos assim. Passei colinha nos meus cílios e enquanto ele vai secando, a gente vai fazer a parte inferior dos olhos. Eu vou aplicar aqui na minha linha d'água esse lápis preto da Vult, que é o Total Black, e vou borrar abaixo da linha d'água. Então, para o nosso esfumado inferior ficar um pouco mais grosso, a gente passa na linha d'água e também borra em cima dos cílios inferiores. Então, vou voltar com aquela segunda corzinha que nós usamos, o MA02 da Vult. E com esse pincel de topo reto, ou se você não tiver de topo reto, pode ser também um pincel chanfrado. Nós vamos aplicar a sombra bem rente aos cílios inferiores. Pronto, agora eu volto novamente com a sombrinha da Toque de Natureza, o preto. Nós vamos esfumar um pouco mais acima, mas bem rente aos cílios inferiores.
tá? Essa base marrom que nós fizemos é só para criar uma transição. Como nós fizemos na parte de cima, vai fazer também na parte de baixo. Agora, vou aplicar os meus cílios postiços, eu estico a pálpebra, colo aqui o meio, abro o olho, e aí colo o canto externo. Ó, eu empurro bem. Estico mais ainda a pálpebra e colo o cantinho interno. Bom, para dar acabamento nos olhos, eu volto novamente com a caneta delineadora e vou tampar toda essa colinha que ficou da cola dos cílios. E os olhos estão prontos, agora eu vou só finalizar passando o batom. Esse batom que eu vou usar, ele é um número 14 da Vult. Ele é um nude mais marrom. Bom, meninas, então essa foi a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual é o tipo de maquiagem que vocês costumam usar quando vocês vão em algum show ou alguma balada. Se vocês querem que eu recrie uma outra versão também de maquiagem para show, porque tem gente que não gosta muito de brilho, né? Mas eu sou suspeita, porque eu adoro, tá? Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver de maquiagem aqui no canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrita. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nenhum. E se você gostou dessa maquiagem, por favor, clique em gostei, porque é uma forma de eu saber se vocês andam gostando ou não, tá? Um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.